Bom dia, meus amados. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade à nossa EBD, né? E hoje, né, vamos estar falando de um tema que até já foi falado, né, em outras aulas passadas, mas agora outros aspectos, né, nós iremos verificar, tá bom? Fica lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, a gente vai ver praticamente hoje do versículo 1 até o versículo 15, né? Vamos falar um pouquinho sobre falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, né? Pessoas que demonstravam ser uma coisa, mas não eram, né? E como isso, né, atingiu bastante a igreja de Corinto, né, naqueles dias, e atualmente acontece fatos, né, parecidos, né? Então vamos lá na palavra de Deus, 2 Coríntios, o capítulo é 11, vamos começar no versículo 1, tá? E vamos lendo progressivamente, conforme a gente for discutindo aqui a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Oxalá me suportais um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Versículo 2: Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura e um marido, a saber, a Cristo. Amém? Primeiro aspecto que Paulo vai citar aqui, essa questão da loucura, né? Isso já foi falado, né, em capítulos anteriores, sobre a questão de se gloriar pela obra implantada, né, na igreja de Corinto. Ele se gloriava nisso, né, e ele fala, minha loucura, né, porque era algo que não deveria acontecer, se gloriar, né? Mas ali acontecia com Paulo devido ao tamanho zelo que ele tinha pela esposa, na noiva de Cristo, que é a igreja. Amém? E o detalhe que ele vai falar desse zelo, ele vai citar aqui uma referência de Deuteronômio, tá? Que lá em Deuteronômio 22:13, se os irmãos quiserem depois verificar com mais calma, né, vai falar, né, da preparação, do zelo, do preparo, né, que o pai da noiva tinha ao preparar a noiva para o noivo, né? O pai, ele era responsável para guardar a pureza da noiva, né? E quando fosse entregue, né, a noiva para o noivo, estava totalmente pura. E ali, né, com o ato, né, a relação sexual, né, seria a primeira junto ao noivo, né? Tanto que quando acontecia, né, a noite de lua de mel, né, o lençol da cama, né, era recolhido, né, como um ato de prova da pureza da noiva, né, porque ali o lençol ia estar sujo de sangue, né? Então o pai recolhia aquilo ali, né, com cuidado para que numa futura, né, repúdio, né, possível do noivo, né, dizendo que a noiva poderia não foi dada a ele pura, né, o pai poderia mostrar, não, aqui, ó, ela foi dada pura, eu guardei a pureza dela, né? Então Paulo faz referência a isso, que tamanho zelo era, né, tamanho amor que ele tinha pela igreja era por guardar ela, por fazer ela, né, pura para o Senhor Jesus, né? E o medo do apóstolo era a infiltração, que nós vamos ver no decorrer da leitura, né, dos ensinos errôneos, das coisas que esses falsos profetas, eles iriam infiltrar na igreja. Amém?
Vamos continuar aqui a nossa leitura. Versículo 3, né? Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não termos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Amém? Então daí ele vai falar, né? Vai citar outra referência, né, lá em Gênesis 3:1, né, que vai falar do pecado, né, da entrada do pecado. Que quando Satanás, né, ele vai, né, ludibriar a mulher para que ela enxergue, né, uma coisa que já estava no jardim. Né? A árvore ali do conhecimento já fazia parte, né, do jardim. Né? Tem uma ordem de não comer do fruto, né? E ela já estava no jardim, só que ali Satanás ele ludibriou, né, de uma forma, né, a mulher, para com que ela viesse a comer daquele fruto. Aí veio, né, na consequência, o homem também a comer. O diabo ele é astuto, ele usa de artimanha. E o detalhe ali, meus amados, que a árvore já estava ali. A árvore já estava ali. Né? Ela via aquela árvore. Né? Só que quando Satanás foi com astúcia, corrompeu a mente, mostrando as formosuras da árvore, isso despertou interesse. Né? E isso daí é o que muito acontece hoje em dia. Né? O pecado, o mal, as coisas aí estão aí no mundo. Né? Estão aí perto, bastante próximo, né, de cada um de nós. Né? E é mostrado. Né? Satanás ele vai mostrar. Só que a pureza, né, do Evangelho, legítimo, ensinado, as Escrituras, né, o amor que nós temos por Jesus, vai fazer com que a gente não venha a querer comer disso, que vai causar a nossa destruição. E a gente sabe, né, a consequência desse pecado que levou. Então esse era o medo de Paulo. Paulo tinha medo, né, de que outro tipo de evangelho tivesse sido enxertado através desses falsos profetas, outras doutrinas, né, que não era a doutrina de Jesus, não era o ensinamento que Jesus tinha passado, né, a Paulo, em caminho para Damasco. Né, todos sabem a história, Atos, né, capítulo 9, mas que outro tipo de evangelho tenha sido passado. Amém? Vamos prosseguindo, meus queridos. Versículo 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Né? Ele age até num tom de ironia, né? Porque não é os apóstolos da igreja que estavam com Jesus que ele estava falando. Não. Ele estava falando desses, né, que se diziam apóstolos. Né? Versículo 6. E sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Amém? Então, Paulo, né, ele vai falar aqui, né, que eles até, né, conjecturavam, né, da sua aparência, né, em alguns manuscritos, né, que apócrifos, né,
que vão narrar algumas histórias, né? Vão falar sobre características de Paulo, né? Onde Paulo não tinha uma boa aparência. Ele era muito forte em palavras nas cartas, né? Mas a aparência dele, tipo, não era uma aparência que intimidava, não era uma aparência que provocasse autoridade, né? Falavam que Paulo era... O manuscrito fala que Paulo era baixinho, né? Perna arcada, narigudo, careca, né? Mas isso, né? Eles projetavam como se isso fosse referência de quem era Paulo, querendo degrinir a imagem do pai da igreja de Corinto, né? Que ele era o pai da igreja, né? E nisso que ele se gloriava. Amém? Então ele demonstrava quem ele era. Mais uma vez, com medo, né? De que os coríntios viessem a se desviar. Né? Vez ou outra, né? Tinha que ser ressaltado a verdade do Evangelho. Por isso, meus amados, que o mundo está aí, diariamente, colocando coisas na nossa mente, né? Para fazer com que a gente se corrompa e venha perder, né, a essência do verdadeiro Evangelho. Né? Amigo meu pastor, né, dizia o seguinte, né, que o passarinho, né, ele pode até pousar na sua cabeça, né, mas você vai lá e chota, né? Os pensamentos, as coisas que não provêm do Senhor podem até vir, né? Mas uma coisa é certa, não deixe esse passarinho fazer ninho, né? E quando ele faz ninho, ele faz o quê? Residência naquele local. E quando você vai ver, aquilo não incomoda mais. Já está corrompido. Então, meus queridos, que nós venhamos sempre estar nutridos diariamente da palavra. A palavra da verdade. A palavra pura que nos foi ensinada. Amém? Continuando aqui. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, porque vós fosseis exaltado, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Né? Ali tinha uma questão de que a Corinto, né, já recebia, né, de bom grado esses apóstolos, né, cuidava desses apóstolos, falsos apóstolos, vamos dizer assim. Né? E a questão que os apóstolos os falsos apóstolos estavam ensinando é que eles eram merecedores de salário, de pagamento, de coisas, né? E quanto mais eles recebessem por aquilo que eles estavam fazendo pela igreja, mais a igreja era valorizada, né? E isso não é o sentido do verdadeiro evangelho. Né? Com certeza, pastor que trabalha, né, na obra, né? Todos aí trabalham em tempo integral, tem que ter o sustento, né? Ajuda da igreja, sim, para poder estar sustentando a ele e a família, né? Mas o princípio maior não é esse, né? E lá, os falsos apóstolos, o princípio maior era esse. Então, me dá mais que a igreja será mais valorizada nisso, no que dava aos apóstolos. E a Paulo era totalmente ao contrário. Muitas igrejas até ofertavam para ele, né? Recebia da Macedônia, de outras igrejas, e não foi pesado para Corinto, tanto que Paulo trabalhava, né? Fazia tendas, mostrando, né, que ele abria mão até das vontades de estar em outras igrejas, né, lá, ele recebendo até maiores contribuições, maiores ganhos por amor a eles, porque o fundamento principal era
eles centrados em Cristo. Meus amados, o fundamento principal na nossa vida tem que ser esse. Tem que ser esse. Nenhum proveito maior nós temos nisso tudo, senão que o pecador venha estar no caminho reto. Esse é a nossa maior paga de salário. Amém? Continuando, versículo 9. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade e em tudo me guardei de vos ser pesado. E ainda me guardei, né? Apenas explicando o que eu já havia falado, né? Como a verdade do Evangelho está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acácia. 11. Porque vos não amo, Deus o sabe. Então, por causa da onde vinha, né, a verdade dele, de Cristo, veio direto de Cristo. E isso era uma coisa que era muito questionada pelos apóstolos, falsos apóstolos, vamos dizer assim, de que Paulo não era um dos 12. Né? Paulo, né, não é sendo um dos 12, da onde ele tinha, né, toda essa, né, vamos dizer assim, destreza de falar, né, da palavra de Deus, né? Já que ele não teve, né, entre aspas, com Jesus. Mas nós vemos lá em Atos, né, que ele teve com Jesus. Quem ensinou, né, ele não aprendeu com um apóstolo nenhum, ele aprendeu diretamente com Cristo. Ele foi instruído por Cristo, né? Fora o conhecimento que ele já tinha, né, por ser rabino, por ser mestre, doutor na lei, e agora sendo aplicada, né, com o ensinamento de Jesus. Então ele tinha, assim, toda a autonomia, né, e tinha muito amor, né, que ele vem falando aqui. Deus vos sabe que eu vos amo, né, e amo tanto que eu faço até a loucura de me gloriar pela obra que eu fiz nessa igreja. Amém? Versículo 12. Mas não o faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Agora que os outros, né, que queriam ter, né, uma glória para si, né, que não imputava nenhum ganho ao reino de Cristo. Os falsos profetas, né? Versículo 13, né? Fechando, eu queria citar o seguinte aqui também, né, que fica bem claro nesse versículo 13, 14, 15, né, que é o nosso fechamento dessa pequena reflexão dessa EBD. Ele vem falando assim, né? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, né, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Né? Então, o próprio diabo se transfigura em anjo de luz para enganar. Né? Como é que eles não vão fazer isso também? Né? Mas o fim deles vai ser igual à obra deles. Obra de engano, obra de mentira, o fim deles vão ser muito triste isso tudo. Tá?
Cuidado, né, com os sepulcros caiados, né, que são apresentados na vida aí de cada um de nós, né? Essa referência de sepulcro caiado, né, quando você vê uma parede e ela é cheia de imperfeição, só que você pinta, você passa um cal nela, né? E se você olhar assim de frente, assim, você vai ver que não tem imperfeição, né? Tudo muito retinho. Mas se você vê em outra perspectiva, em outro ângulo, né, você vai ver as imperfeições, né? Isso você vendo de uma forma exterior, né? E quando você reflete isso para sepulcro caiado, o sepulcro já é um lugar que guarda a morte dentro, a podridão dentro. Então, eles se fantasiavam, né, caiados, né, de uma aparência pura, santa, mas o interior deles era podridão. Cuidado para não ser contaminados por essa podridão. Não corrompa a mente de vocês. Nutra diariamente da tua palavra, a palavra de Jesus, da palavra que é alimento diário, que vai impedir com que Satanás venha fazer ninho na sua mente. Romanos vai falar sobre isso, Romanos 12, 1, 2, né? Renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas das vezes eu não sei qual é a vontade de Deus, mas como é que você vai experimentar a vontade de Deus se você está com a mente corrompida? Uma mente cheia de coisas que não provém de Deus. Elas precisam ser renovadas. E o que renova é a palavra. Essa renovação, ela tem que acontecer diariamente, meus amados. Diariamente. Diariamente. Cuidem-se nesse período de quarentena. Cuidem-se e nutrem-se da palavra. Para que quando voltarmos, né, dessa situação é difícil, voltemos cada vez mais fortificados na verdade. Fortificados naquilo que realmente nos constrói e não nos que destrói. Amém, meus amados? Como Paulo fala lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo demonstrava isso, né? Sei viver no pouco e no muito. Sei viver. Então, nesse momento, né, que para muitos está pouco, né, venha se fortalecer do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor Jesus, né, eu profetizo, vai te dar uma mente fortalecida nele. Nele, busque-o, busque-o, busque-o. Amém? Queria orar com vocês, meus amados. Vamos estar entregando esta reflexão ao Senhor e que o Senhor venha estar guardando e nos preservando nesse momento tão difícil. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus, Pai, que eu venho, Senhor, entrando em Tua presença. Muito obrigado, Pai, por a Tua mensagem aí, Pai, falada, Pai. E que venha, Pai, nos corações, encontro de todos os que estão aí ouvindo agora, irão ouvir mais tarde, cada pessoa aí, cada filho Teu, Pai, que se propôs em estar, Pai, meditando na Tua palavra, que venha a ser, Pai, renovada a mente, que venha a ser, Pai, cada vez mais edificado na rocha que é Jesus Cristo, e que venha a ter sede e fome de buscar a Ti diariamente, Senhor. Pai, nos guarda e nos protege das falsas doutrinas, falsos profetas, tudo que é falso, Senhor, tudo que é falso, Senhor. Que o verdadeiro de Cristo venha a ser diário em nossas vidas. Guarda-nos e nos protege nesse momento difícil. Fortalece-nos, Pai.
no nome santo de Jesus Cristo, que eu te oro, Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem na paz, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Um abraço.